MSP, tá? Que pode fazer sentido. Isso pode fazer sentido para algum cliente que queira fazer o uso, o consumo de nossas soluções no modelo de serviço, tá? E estamos evoluindo muito o nosso produto para a linha, os nossos produtos, né, nossa linha de soluções para soluções de nova geração, né, que aí tem um gerenciamento centralizado, um ambiente de nuvem, chamado Software Central. Temos tecnologias proprietárias, utilizando inteligência artificial na maioria dos nossos produtos. Enfim, não vou adentrar muito nos detalhes técnicos e vou deixar essa questão para o nosso colega Rafael Foster dar os próximos passos e contextualizar a solução VTNA e explicar o porquê que ela tem seus benefícios e o porquê faz sentido nesse momento que nós vivemos atualmente. Tá? Está com você, Rafa. Desculpa, tem a parte de clientes também, que eu esqueci. Aqui, como o Daniel passou para vocês alguns clientes que a Totalware possui, né? Aqui, logicamente, alguns clientes são semelhantes, né? Aqui são algumas marcas hoje que são protegidas pelas algumas das nossas soluções da Sophos, né? Seja o nosso antivírus de nova geração, seja o nosso firewall de nova geração, seja solução de proteção para nuvem, solução de proteção para e-mail, criptografia, mobile, enfim. Todas essas marcas aqui, que são bem conhecidas, né, por vocês, tem cliente de governo, cliente privado, time de futebol, todos esses clientes hoje têm algumas de nossas soluções hoje protegendo o seu ambiente, garantindo a maior segurança deles. Tá? Então, agora sim, passo a palavra para o Rafael, que vai contextualizar o tema do ZTNA e todos os detalhes, todas essas características para vocês. Isso aí. Pô, obrigado, Leon. Obrigado aí a todos. Então, como o pessoal falou, né, eu sou Rafael Foster, faço parte aqui do time de engenharia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do ZTNA, né? Acho que é um conceito muito novo, muita gente ainda não conhece toda a abrangência do conceito de Zero Trust, na verdade, né? Daí a gente está trazendo uma parte desse conceito, né, de todo o modelo de Zero Trust focado em acesso às aplicações de rede, que é, na verdade, o nosso caso do ZTNA. Tá? Mas antes disso, apenas para contextualizar um pouquinho, né, do cenário, né? A gente sabe, acho que todo mundo aqui que era de tecnologia, né, já há muito mais tempo, sabe que sempre criou-se o conceito onde aborda o limite da minha empresa ali, né, o perímetro da minha empresa era um perímetro muito bem estabelecido, então a partir dali eu tinha uma solução de proteção que ela fazia essa proteção para o meu perímetro. Então, a gente sempre trabalhou com modelo de firewalls, então, há muitos anos atrás eram firewalls convencionais, evoluímos para OTMs, depois evoluímos para firewalls aí Next Generation, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais estabelecidas nesse cenário, né? Então, quando a gente falava de segurança em si, naquela época, a gente falava muito mais focada em firewall, né? Muita gente nem falava de segurança, falava, não, firewall faz parte de infraestrutura, então era uma coisa muito padronizada aí na parte de infra, e aí as coisas começaram a evoluir, a gente começou a evoluir, as redes começaram a evoluir, as aplicações começaram a evoluir, e aí entrou também um conceito muito mais diferencial aí que entrou, né? Realmente que mudou a forma da gente trabalhar, que foi o conceito de cloud, né? O conceito de SaaS e tudo que a gente tem hoje no modelo de cloud, tá? Então, isso mudou muito o nosso ambiente de rede, isso mudou muito a forma como a gente enxerga onde estão os perímetros e o que está acontecendo na nossa rede, né? Como que a gente tem que proteger esse tipo de coisa. E aí também uma coisa que, como o Leon comentou, com o advento agora da pandemia, ficou evidente, aí ficou muito mais claro para a gente que a gente agora não tem mais aquele perímetro muito bem estabelecido. Então, hoje em dia, né, já existia esse movimento muito tempo atrás, de o usuário trabalhar em qualquer lugar, né? Mas agora ficou muito mais claro isso. Agora o usuário pode estar trabalhando de casa, ele pode estar trabalhando de um café, ele pode estar trabalhando de um hotel, de qualquer lugar ele pode trabalhar. Então, muitas empresas ainda têm aquela questão de, poxa, o usuário vai trabalhar de casa, vai trabalhar da rua, por exemplo, né, numa viagem, alguma coisa assim, o usuário vai lá, ele fecha uma conexão de VPN com a empresa, e aí depois ele vai ter acesso a tudo que ele quiser do acesso corporativo, né? Então, e isso levanta alguns problemas, né? Então,
Bom, a gente sabe que a gente tem enfrentado muito mais ataques, né? Todo mundo tem visto as notícias, todos os dias a gente tem visto muitos ataques aí, especialmente de ransomware, agora que tem uma forma de alguns anos, né? Mas é uma forma muito mais fácil dos atacantes conseguirem ser remunerados pelos ataques que eles fazem. Então, cresceu exponencialmente todo esse nível de ataque que a gente tem visto, né? A gente agora tem, como eu falei, né? Tem mais aplicações, tem mais locais completamente diferentes aí de onde vão estar nossas aplicações, de onde a gente tem uma aplicação que é crítica, onde aqui a gente tem disaster recovery, por exemplo. Então, a partir daí, fazer a proteção desse ambiente todo se tornou muito mais complexo para a gente também. E a gente não sabe realmente quem está se conectando na nossa rede. Se a gente está abrindo o acesso para alguém de fora se conectar na nossa rede, entra aquela pergunta, né? Será que a gente realmente pode confiar nisso? Né? Será que a gente pode confiar em quem está se conectando aqui? Então, muitas empresas falam, bom, se eu tenho uma VPN, eu posso confiar cegamente. E isso é um grande problema, né? Então, agora, com essa questão de home office, principalmente, a gente viu que grande parte das empresas elas não vão retornar aí para o escritório. Muita empresa já até devolveu os escritórios. Aqui em São Paulo, acho que eu vi muitas empresas que fizeram isso, né? Você tinha, sei lá, 3, 4 andares, devolveram dois, devolveram quase todos e ficaram com um andar só. Então, isso foi uma coisa muito comum. Os firewalls começaram a ficar muito mais subutilizados ali naquele modelo e as pessoas começaram a trabalhar muito mais de casa. Então, nesse modelo, então a gente tinha até uma brincadeira aqui, né? A gente tinha um lugar, uma conexão que a gente sabia onde estava, né? E que, no final das contas, era o escritório da empresa, e agora a gente não faz ideia, né? Então, agora a gente tem que estar preparado para uma quantidade muito mais alta de conexões, de VPNs e tudo mais, e o grande problema é que a gente não faz ideia se a pessoa que está conectada ali, ela está se conectando de um ambiente seguro, de um ambiente onde ele sabe que, bom, quem pode se conectar na rede Wi-Fi que ele está conectado em casa, se ele provavelmente não vai ter um dispositivo aí com parte de proteções importantes ali, trazendo a parte de Wi-Fi para ele. Então, no final das contas, a gente absolutamente não sabe de nada. No final das contas, a gente acabou ficando muito mais cego hoje em dia nessa questão da visibilidade de toda a nossa rede, e a gente simplesmente está confiando no dispositivo, basicamente porque ele conseguiu se conectar na nossa VPN. Isso para a gente é um grande problema. Né? A VPN, então, as coisas vêm mudando. Então, quais são os grandes problemas que a gente enxerga na questão da VPN? Então, eu vou falar um pouquinho mais no Technique, acho que todo mundo está aqui deve ser de cunho mais técnico, né? Mas um dos grandes problemas aí da VPN, os dois principais, vamos elencar assim, o primeiro é, à medida que a gente tem aplicações muito mais espalhadas aí no nosso ambiente, então se eu tenho agora aplicação em cloud, eu tenho outras aplicações no meu data center principal, quando eu tenho um usuário conectado na VPN, o que acontece? Esse usuário, eles têm que se conectar em um único ponto. Ele não consegue se conectar tanto no mesmo data center lá na cloud, e se conectar no data center on-premises que eu tenho. O que acontece? Então, geralmente, a grande maioria das empresas, o que eles fazem? Eles fazem o usuário fechar uma VPN com o data center on-premises, e daqui eu vou rotear o tráfego aqui todo, o meu tráfego de rede aqui todo para a cloud. Né? E aí, daí, depois que o dado é processado, né, a cloud tratou aquela aplicação e tudo mais, então o tráfego de rede volta para cá, volta para o data center e é roteado de volta para a VPN. Então, essa questão, e se a gente olhar simplesmente pela experiência do usuário, já não vale a pena. Né? Então, isso aqui já trouxe já uma complicação, isso aqui já trouxe, querendo ou não, uma lentidão adicional aqui, né? Um salto adicional que a gente tem que trazer para fazer essas conexões acontecerem. Então, isso aqui já é um grande problema para a gente hoje. Tá? Mas tem um outro grande problema, né? Além da experiência do usuário, que é a questão da segurança em si. Então, a VPN, como é que ela funciona? Então, a grande maioria das empresas estão utilizando VPNs ainda IPsec, né? Alguns estão utilizando já SSL, mas a grande maioria está utilizando VPN IPsec. Na VPN IPsec, o usuário ele tem ali uma configuração que ela é exatamente igual à configuração que tem ali no firewall da matriz, por exemplo. Tá? Então, aqui ele tem definidos aí qual é a fase 1, qual é a fase 2, qual que é a senha para se conectar naquela VPN, e o usuário na ponta ele tem exatamente as mesmas configurações. Tá? E aí, quando o usuário tenta estabelecer a VPN, o que acontece? Eles vão verificar se as configurações estão exatamente iguais, se a senha vai bater ali, se está tudo perfeito. Então, a gente estabelece o túnel de VPN. Tá? Algumas empresas, espero que a maioria que seja aqui, se utiliza VPN, pelo menos tenha esse recurso.
mas algumas empresas conseguiram implementar a autenticação do usuário, autenticação do usuário que está se conectando, autenticação com AD, às vezes, por exemplo, ou um segundo fator de autenticação, isso já melhora um pouco mais a segurança, mas ainda tem um problema que, feita essa verificação, feita essa validação inicial, isso só acontece na primeira vez que o usuário tenta se conectar no túnel, então, feita essa validação, o que acontece? O usuário, ele entra na rede ali da VPN sem problema algum, tá? Qual que é o grande problema disso? À medida que aquele usuário ele se conectou na minha rede, ele se conectou na minha VPN, ele vai receber um IP da minha VPN, o IP da minha rede, e a grande maioria das empresas, ela permite que o usuário faça absolutamente tudo o que ele quiser, uma vez que ele esteja conectado na VPN. Por quê? Porque se ele tem um IP da minha rede, ele vai conseguir ter acesso aos meus servidores, minhas aplicações e tudo o que eu tenho na minha rede. Então, isso é um grande problema, porque a gente, como eu falei, né, a gente está validando aquilo ali apenas uma única vez. E aí, então, se depois que o usuário se conectou na minha VPN, se acontece alguma coisa, aquela máquina ali é infectada por algum motivo, se algum atacante conseguiu acesso àquele dispositivo, então a partir dali ele também vai ganhar acesso à minha VPN e ele também vai conseguir ter acesso à minha empresa inteira se conectando ali pela VPN. Então esse é um dos maiores problemas que a gente vê ali na questão da VPN, tá? Bom, como que isso tem mudado aí recentemente? Então, muitas empresas têm procurado, né, uma forma de ter esse modelo de segurança, né, de quem está se conectando remotamente ali de uma forma muito mais fácil também, porque a VPN também tem um trabalho de deployment e tudo mais, tá? E aí, a grande alternativa para a VPN é, de fato, o ZTNA, né? Então, como eu falei no começo, o ZTNA, ele vem de Zero Trust Network Access, tá? Mas antes de falar do ZTNA em si, eu queria comentar um pouquinho aí sobre o conceito de Zero Trust. Então, não sei se todo mundo aqui conhece esse conceito, como eu falei, esse é um conceito um pouco mais amplo, né? O ZTNA é uma parte desse conceito aí do Zero Trust, mas o Zero Trust, para quem não conhece, ele foi criado basicamente ali em 2004, por aí, por um analista, né, um pesquisador da Forrester, ele chama John Kindevarg, uma coisa assim, tá? E aí, ele fazendo um estudo, levantando aí as tendências de tecnologia, tendência de segurança da informação e tudo mais, ele percebeu que o modelo que a gente tinha, o modelo de perímetros e tudo mais, acabava sendo muito mais antigo, né? Naquela época ele já começou a pensar nesse modelo já de como que a gente deveria tratar aí o acesso de um usuário a algum recurso, alguma aplicação e tudo mais. Então ele percebeu que para ele esse modelo era importante a gente implementar esse modelo de não confiar em todo mundo, né? E quem vai ter acesso à minha rede, quem vai ter acesso às minhas aplicações, eu preciso validar eles de uma forma constante. Então ele implementou esse modelo, esse conceito aí de Zero Trust. E aí, nesse conceito de Zero Trust, uma das coisas mais importantes que ele criou foi o conceito de acesso de privilégio mínimo, tá? Então, se o usuário ele quer se conectar na minha rede, ele vai ter os menores privilégios possíveis para conseguir se conectar, a uma aplicação, alguma coisa assim. Então, ainda é comum a gente ver aí muitas empresas onde o usuário ele tem acesso a diversos grupos, a diversos recursos, se ele entra num file server, acho que todo mundo aqui deve se identificar com isso, já deve ter visto isso pelo menos uma vez na vida, mas quando o usuário acessa um file server, ele tem acesso a praticamente todas as pastas que ele tem no file server. Se ele acessa um servidor de aplicação, ele consegue abrir qualquer aplicação que ele queira, lógico. Depois a gente tenta validar o usuário e tudo mais, mas isso é um problema. Ainda é muito difícil para as empresas conseguirem validar esse tipo de informação, conseguirem deixar muito ajustado ali o que o usuário tem acesso. Então, por estes problemas, aí, esse aí, pesquisador do Forrester, ele criou esse modelo de acesso mínimo de privilégios, aí, que acabou sendo a grande base aí do Zero Trust. Tá? Bom, então, do Zero Trust, o que a gente tem aqui? Tá? Então, 3 grandes pilares, né, os 3 mais importantes que a gente tem. Então, o primeiro de tudo é não confie em nada e verifique tudo. Então, não interessa para mim se aquele usuário se conectou na VPN, eu não vou confiar nele, inerentemente eu já não confio nele por padrão. Tá? Então, a partir daí, se eu não confio nele e ele quer realmente acessar as minhas aplicações, ele quer realmente se conectar na minha rede de alguma forma, eu vou aplicar aí
uma série de métodos aí para validar aquele usuário, aquele acesso, aquele dispositivo. Então, eu valido ali com formas de autenticação, com segundo fator de autenticação, se for o caso, validar que aquele usuário ele pode ter aquele acesso que ele quer àquela aplicação. Então, o primeiro pilar aqui é esse, é entender esse conceito principal de não se permitir aí que ninguém se conecte à sua aplicação sem ter aí uma boa validação antes. Então, primeiro pilar, não confie em nada e sempre valide e sempre verifique tudo, tá? O segundo pilar é não existe ninguém que está dentro da minha rede, tá? Então, se o usuário, como eu falei na VPN, se o usuário está conectado remotamente e na VPN ele recebe um IP e a partir dali ele está dentro da minha rede, se ele está dentro da minha rede, virtualmente, né? Porque fisicamente ele não está, o que acontece? Ele vai ter acesso a todas as minhas aplicações, a todos os meus serviços e todos os meus recursos. Então, isso é um grande problema, tá? Então, quando eu crio esse modelo na minha cabeça, né, quando eu começo a criar essa política também de que não existe ninguém conectado dentro da minha rede, eu preciso fazer uma proteção em todos os dispositivos, aí eu perco aquela noção de que existe um perímetro pré-determinado aí na minha rede e a partir daí eu tenho um perímetro no próprio dispositivo. Então, no dispositivo, eu tenho que começar a aplicar as políticas de segurança lá. Não adianta mais eu aplicar uma política de segurança central em um firewall, um dispositivo na minha rede para tentar fazer a proteção de tudo que eu tenho. Tá? Eu tenho que começar a pensar nisso de uma forma diferente. Então, proteger o dispositivo é a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje para conseguir agregar esse conceito de fato aí do Zero Trust, tá? Bom, e por último, o último pilar aí do Zero Trust é que a segurança deve ser adaptável, tá? Então a gente tem uma grande força nesse nosso conceito aí, né, de modelo adaptável de segurança, tá? Quando a gente está fazendo a questão da VPN, então uma vez que o usuário ele se conectou na minha VPN, como eu falei, a gente já validou, a gente já permitiu o acesso dele, ele já se conectou em todas as minhas aplicações. E se por acaso eu precisar mudar o acesso dele, precisar mudar que aquele usuário ele não pode mais ter acesso a uma aplicação X, então ele não pode ter acesso a uma aplicação Y, como é que eu faço, né? Na VPN você não faz, né? Geralmente o usuário ele pode até receber uma política na VPN, mas ele vai receber isso em um segundo momento quando ele se autenticar novamente. Durante a autenticação dele, a gente não vai conseguir mudar essas políticas aí, tá? Então, com o Zero Trust, com o modelo de ZTNA, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais adaptável também. Então, eu consigo criar políticas, mandar essas políticas para o usuário de forma muito mais rápida. Enquanto ele está trabalhando ali, eu consigo alterar algum contexto ali de segurança para ele poder se conectar, tá? Então, isso acaba sendo muito mais flexível e eu consigo fazer mudanças de forma muito mais rápida também, de forma muito mais inteligente, tá? Então, né, aqui os pilares principais aí quando a gente começa a falar de Zero Trust, e aí a gente traz isso para o nosso modelo de ZTNA, tá? Então, como eu falei, nosso modelo principal é definir que sempre que alguém quiser se conectar na minha rede, eu sempre vou validar. Primeiro, eu preciso validar a identidade de quem está se conectando. Então, não adianta eu ter o usuário conectado na máquina dele. Eu preciso validar se aquele usuário realmente é quem ele diz ser, né? O usuário estar conectado na máquina dele não quer dizer que o usuário realmente ali foi autenticado, que é aquela pessoa mesmo, é aquele funcionário conectado. Às vezes pode ser algum atacante que conseguiu acesso àquele usuário, conseguiu acesso à credencial do Windows, por exemplo. Isso acontece, você sabe que isso é amplamente possível, né, de ser feito. Então, a partir daí, se ele, mesmo ele autenticado no Windows ali, por exemplo, na máquina dele, né, ou usando o Windows como exemplo, mas ainda que ele se conectou no dispositivo dele, é importante adicionar outras formas, né, outros métodos para conseguir definir se aquele usuário realmente é quem ele diz ser. Tá? Então, por isso, a gente tem que sempre validar o usuário. Tá? O segundo passo do ZTNA é começar a validar o dispositivo, tá? Então, aquele usuário ele já se autenticou, a gente já sabe que ele é aquele de ser, ok, agora vamos validar o dispositivo e perceber se ele realmente está em compliance com a minha empresa, com tudo que eu defini de política de segurança, com tudo que eu defini ali de métodos de acesso, então tudo isso eu vou validar dentro do dispositivo ali do usuário, utilizando o agente do ZTNA. Tá? Então, esse é o segundo passo, é um segundo passo também bem importante. E aí, a gente cai para o terceiro. Depois que eu validei esses dois modelos aí, a gente vai ter ali a validação do próprio acesso daquele usuário
com aquelas aplicações. Então, a gente vai ter alguém, um agente que olha ali no meio e ele fala, bom, esse usuário, ele já está validado, ele faz parte do grupo X e esse grupo, ele realmente tem acesso à aplicação Y. Então, a partir daí, a gente vai permitir que aquele acesso aconteça, que aquele usuário realmente consiga ter acesso àquela aplicação. Tá? E é legal porque o ZTNA, ele expande o modelo onde a gente vai conseguir trazer aí várias aplicações sendo acessadas ali de métodos completamente diferentes, né? Então, muitas empresas, elas acabaram migrando parte dessa tecnologia para trabalhar no modelo web, né? Então, para conseguir ter um acesso via browser, para ser muito mais fácil, o usuário acessa de onde ele quiser, né? Mas ainda existem muitas empresas que têm aplicações legadas que eles não conseguiram migrar uma aplicação para uma interface web ainda. E aí o que acontece? Para conseguir ter acesso àquele recurso, àquele sistema legado, eles mantêm ali um acesso via VPN. Tá? Com o ZTNA, a gente vai conseguir mudar isso. Então, a gente consegue criar uma política de acesso específica para uma aplicação web, uma política de acesso para quem quer se conectar numa aplicação X, que utiliza a porta, sei lá, 5001, alguma porta qualquer. Eu consigo definir aí se aquele usuário ele pode ter acesso, por exemplo, a um RDP, um servidor meu de acesso remoto, um SSH, qualquer tipo de aplicação que eu quiser, eu consigo fazer isso através do ZTNA. Então, para a gente acaba sendo muito mais flexível, muito mais importante também, e o mais importante, muito mais adaptável. Eu consigo mudar ali os acessos, os parâmetros de conexão durante o uso daquele usuário, né, o usuário utilizando aquele recurso, eu consigo mexer nesses parâmetros e trabalhar isso de uma forma muito mais fácil e muito mais flexível também, tá? Bom, então, aqui a gente tem alguns benefícios quando a gente fala, né, eu já comentei alguns, né, de quando a gente fala do ZTNA comparando aí com a VPN, mas um dos principais que eu acho que é importante a gente deixar frisado aqui é aquela máxima de na VPN, o usuário ele está dentro da minha rede. Então, um atacante ou um ransomware que estiver ali na máquina de usuário que está trabalhando em casa, ele consegue facilmente fazer o modelo de movimentação lateral. Então, ele consegue se conectar na minha rede, e proliferar aquele malware, né, aquele ransomware, conectar em outros dispositivos, infectar outras máquinas também, né, isso de uma forma automatizada, né, através de um vírus, alguma coisa assim, ou também de uma forma manual. O próprio atacante pode estar conectado na máquina do usuário e executando comandos ali para explorar alguma vulnerabilidade de algum sistema meu, para conseguir mapear o meu ambiente, por exemplo, e a partir dali depois ele colocar um ransomware. Então, existem amplas formas de um atacante conseguir ali fazer uma movimentação lateral dentro do meu ambiente, tá? Que é totalmente diferente do modelo do ZTNA. Então, agora com o ZTNA, eu não deixo mais o usuário receber um IP da rede, tá? Daí ele está na casa dele, ele vai usar o IP da casa dele que ele está conectado ali, daquela rede que ele está conectado, do Starbucks, por exemplo, alguma coisa assim, e a partir dali ele vai ter acesso específico àquela aplicação. Ele não vai ter acesso à minha rede como um todo. Então fica muito mais fácil e fica muito mais seguro ali quando a gente olha aí, essa perspectiva de segurança, todo esse line-up que a gente está criando com esse modelo de conexão também mais flexível. Então, um dispositivo também que não conseguiu ser validado, um dispositivo que está infectado naquele momento, por exemplo, a gente vai conseguir automaticamente aí fechar o acesso dele, definir aí que ele não tem acesso a nada, enquanto ele não voltar ali para o compliance, que a gente já definiu por política ali previamente. Tá? Bom, aqui eu tenho alguns componentes principais ali do ZTNA, tá? Então, hoje, no nosso modelo, existem 3 componentes, tá? Então, no nosso modelo, a gente tem um ZTNA Client, é o agente que ele fica instalado na máquina do usuário, e aí, com esse agente, a gente vai conseguir validar ali o dispositivo, validar o usuário, a gente vai sempre aplicar as validações, e ele recebe as políticas do nosso ZTNA Control, que ele fica lá no Software Central, que você já conhece, tá? Então, o Software Central é a nossa console, né, nossa plataforma de gerenciamento completamente cloud, né, completamente web, onde você consegue gerenciar aí todos os nossos produtos e trabalhar a questão de políticas ali de uma forma muito mais simples através de uma única console em qualquer solução Sophos que você tiver. Tá? Então lá a gente já tem um menu agora de ZTNA e através desse menu de ZTNA você vai conseguir aplicar ali políticas e criar recursos e mudar aí os parâmetros que você quiser de uma forma muito mais fácil e a gente vai aplicar tudo isso ali tanto para os nossos ZTNAs clients, quanto também para o ZTNA Gateway.
tá? Então, gateway, ele é realmente, ele não é o nosso Faro, tá? Não é o Sophos Faro que vocês já conhecem. Ele é um gateway completamente separado. A gente desenvolveu uma tecnologia completamente nova, cheia de containers e Kubernetes, muita coisa, a tecnologia realmente é muito mais recente também nesses gateways. Então, eles vão ser implementados aí, tanto no seu ambiente de cloud, quanto também no seu ambiente on-premises, e a partir dali, eles vão definir ali, controlar o acesso de quem quer se conectar a uma determinada aplicação. Então, os gateways são aí um componente fundamental para a gente conseguir garantir ali a nossa conexão ali através do ZTNA, e eles também são responsáveis ali por dizer também se alguém está tentando se conectar, por exemplo, em alguma aplicação, e esse usuário, né, ou aquele dispositivo, por exemplo, ele não está em compliance, ele não está cadastrado com o ZTNA, enfim. Então, ele vai conseguir fazer toda a gestão de acesso completa aí com os nossos ZTNA clients, tá? Uma coisa muito importante, a gente tem essa arquitetura, a gente tem um ZTNA Gateway, a gente tem um ZTNA Control, tem um client. Como que é o licenciamento disso, né? Muita gente me pergunta e fica preocupado, poxa, agora eu vou ter que investir uma boa parte aí do meu budget aí para conseguir acomodar o ZTNA na minha estratégia de segurança? Não, tá? No nosso modelo, você só vai pagar aí a licença do ZTNA apenas pelo cliente que vai utilizar o ZTNA, tá? Então, se você tem uma rede que você tem 500 usuários, por exemplo, tá? Mas dessa sua rede, apenas 50 vão trabalhar remotamente, né? 50 vão trabalhar ali de casa ou da rua, por exemplo. Então, você pode comprar 50 licenças de ZTNA e implementar ali na console do Sophos Central, tá? Quantos gateways eu vou precisar? Poxa, eu preciso de 7 gateways, né? Eu tenho várias clouds, eu tenho vários ambientes, eu preciso de vários gateways. Não tem problema, você não paga pelo gateway, você só paga pelo usuário que vai se conectar, independente de quantos gateways você tiver na sua rede, tá? Cada gateway, ele consegue trabalhar no modelo de cluster também, por isso eu falei um número mais exagerado, né? 7 gateways, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar no modelo de cluster também, onde cada gateway, ele consegue criar um cluster e ter pelo menos aí 9 nós dentro desse cluster. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, um único cluster aqui de gateways, né, aqui na cloud, e ter 9 gateways aí segmentados, trabalhando em conjunto aqui na cloud. E outros 9 gateways aqui fazendo aí um cluster no meu data center on-premises também. É uma possibilidade, e como eu falei, você não vai pagar nada por isso. Tá? Então, tudo isso vai ser orquestrado e gerenciado através do Sophos Central, com o ZTNA Control e com toda a parte de relatório já embarcada na solução. Então, ele acompanha o nosso modelo de relatórios mais avançados que a gente lançou aí com o nosso Central Faro Report. E agora a gente tem relatórios aí que são muito mais ricos, são relatórios muito mais executivos também. Você consegue trabalhar aí com diversos formatos de gráficos, diversas customizações aí dos relatórios, agendamento também para saber se aquele você quer receber um relatório, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, de quais usuários se autenticaram nas suas aplicações no final de semana. Então, você consegue trabalhar todo esse modelo de uma forma muito mais avançada com esse novo modelo que a gente criou aqui de relatórios. Tá? E aí, a gente gosta de definir também, isso é bem importante entender onde que a gente vai implementar essa tecnologia e que tipo de tecnologia é melhor para você. Tá? Então, a gente deixou essa matriz aqui, que fica bem fácil da gente conseguir entender se, por exemplo, né, aqui a gente define quem precisa de acesso, tá? E aqui a gente define aí o que ele precisa acessar. Então, se por acaso eu preciso que alguém realmente não tem alternativa, eu preciso que ele acesse a minha rede inteira, tá? Então, são os funcionários. Então, a partir daqui, eu vou realmente implementar uma VPN para ele, tá? Eu preciso que acesse a rede inteira, mas não são funcionários, é um acesso público. Não faz sentido, eu não vou liberar nada. A gente não tem nada para um usuário acessar, que você não conhece, acesso público, ele se conectar na sua rede inteira, não faz sentido isso, tá? Mas, por outro lado, né, aplicações específicas. Então, se eu tenho os meus funcionários acessando uma aplicação específica, ou algumas aplicações do meu ambiente, por exemplo, então, ali eu vou implementar realmente o ZTNA, tá? Então, isso aqui vai ser um bom diferencial aí na sua estratégia de segurança. E, por outro lado, se eu preciso que
alguma aplicação específica seja acessada pelo público, né? Ou seja, eu não tenho controle de quem está se conectando nessa aplicação, ali a gente consegue fazer uma proteção com o WAF também, que ele já tem embarcado no nosso Firewall também. Então, a partir dali, a gente vai conseguir levar a segurança daquela aplicação com o nosso modelo de WAF, que vai ser muito mais fácil, tá? Muito mais seguro também para o seu ambiente. Bom, então, isso é um pouquinho do ZTNA, ele faz parte aí, como eu falei, da nossa estratégia, né? Então, é uma evolução do que a gente tinha antigamente de Synchronized Security, né? Segurança sincronizada, e hoje a gente trabalha com esse modelo de o que a gente chama de ACE, né? É um ecossistema adaptativo de segurança. Então, são produtos de segurança que eles se relacionam, eles conversam entre si, eles trocam informações ali que a gente tem encontrado aí no ambiente, e uma vez que eles trocam essas informações, eles conseguem se adaptar ali daquela segurança, trazendo proteções diferentes, trazendo isolamento, se for o caso, trazendo remediação em conjunta, tudo isso também trazendo toda a questão de investigação e aliando o que a gente tem de melhor, né? A gente tem a melhor tecnologia, a melhor integração entre produtos e também a gente tem os melhores pesquisadores, o melhor time de pesquisa do nosso Sophos Labs, nosso time de operações também, que ele pode fazer uma análise para o seu ambiente aí 24/7 também, fazendo um SOC ali completamente proativo para proteger o seu ambiente. Então, a gente vai aliar ali o melhor da tecnologia, o melhor de pessoas e conseguir trazer tudo isso juntos para fazer uma proteção no seu ambiente, tá? Bom, então, isso é um pouquinho do que a gente queria comentar ali do ZTNA. Eu sou o Rafael Foster, como a gente comentou. O Leão também está aqui com a gente. A gente vai deixar os nossos contatos também. A gente vai deixar agora abrir um espaço para perguntas, tá? Então, se você depois não lembrar de alguma pergunta, fala, poxa, lembrei mais para frente de alguma coisa que eu não comentei, não perguntei lá no webinar, você pode mandar para a gente também no LinkedIn, por e-mail também, que a gente sempre responde todo mundo, tá? Então, vamos lá. Dani, temos alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Está surgindo algumas aqui. Vamos lá, Rafa. Recebi uma aqui. Com o Sophos ZTNA, eu não preciso mais de cliente VPN? Não. Exatamente isso. Então, a gente vai tirar os seus clientes VPN e a gente vai colocar o ZTNA no lugar, tá? E isso é uma coisa legal porque é importante a gente entender os parâmetros aqui, né? O cliente VPN, a VPN, o foco da VPN era proteger a conexão em si, tá? O cliente ZTNA, ele vai proteger a aplicação. Então, acaba sendo muito mais fácil e o usuário não vai ter aquela lentidão de acesso à aplicação nem nada. Então, a gente vai tirar todo o teu cliente aí de VPN e todo mundo se conecta pelo ZTNA, que vai ser muito mais fácil também ali para ele, tá? Legal, boa. Vou para mais uma. Eu preciso ter um antivírus da Sophos para ter o ZTNA? Ótima pergunta. A resposta aqui não é necessário, tá? Não é obrigatório. O ZTNA ele vai se acomodar no seu ambiente, você vai conseguir adaptar ele no seu ambiente, independente da solução que você tem aí de segurança. Porém, tem uma ressalva aqui, pelo Sophos Central, se você já é cliente do nosso Intercept X hoje, você não precisa rodar aí um instalador do ZTNA para configurar o ZTNA para a gente. Então, você vai lá na console e fala, olha, eu tenho essas máquinas aqui com Intercept X, eu quero instalar o ZTNA nelas. Então, você dá um clique lá e ele já instala o ZTNA para vocês, tá? Então, o deployment vai ser muito mais fácil. Mas se você não tiver o nosso Intercept X aí, ou nossa criptografia, nem nada, então, se você tiver uma outra solução, você pode usar o nosso ZTNA também, sem problema algum, tá? Mais uma aqui. É possível usar ZTNA sem Sophos Central? Ou seja, apenas com os meus XGS, firewalls? Não, nesse caso, os componentes são aqueles que eu mostrei, tá? Deixa eu até colocar aqui de novo para a gente poder ver, porque a gente precisa aí tanto do nosso cliente, então a gente tem um cliente de ZTNA aqui, a gente vai ter o Sophos Central, que ele é a console de gestão do ZTNA, tá? E aí ele tem o Gateway ZTNA. Tá? Então o Gateway ZTNA, ele não é o nosso firewall, nem o XGS, nem o XG, tá? É um gateway completamente separado. Mas, e como eu falei, ele não tem custo algum e o Sophos Central também não tem custo algum. Você vai pagar só pelo cliente que você utilizar. Mas a orquestração da solução fica a cargo ali do Sophos Central lá com o ZTNA Control, tá? Legal. Mais uma. Se tiver outro antivírus, vou ter problemas do ZTNA com o ZTNA?
Não, nenhum. A gente é completamente compatível porque são esferas diferentes que a gente está trabalhando, tá? Então, o antivírus ele vai ficar focado ali em anti-malware e tudo mais, e o nosso ZTNA, ele, como eu falei, vai fazer o foco da proteção nas aplicações de acesso remoto, tá? Legal. Mais uma chegou. O cliente do ZTNA é compatível com o Windows 7? A gente, bom, ainda é, tá? A gente recomenda que você utilize ali, bom, que você consiga atualizar esses sistemas operacionais, já são legais, já são bem antigos já, já foram descontinuados pela própria Microsoft já, então você consegue utilizar a aplicação em si, mas a gente recomenda que você já comece a migrar ali pelo menos para o Windows 8, Windows 10 também, tá? Não. Mais uma aqui. É possível utilizar em dispositivos móveis? Excelente pergunta. O nosso foco é esse, tá? Então, a gente está na fase inicial, a gente acabou de lançar o ZTNA, ele deve ter aí um pouco mais de um mês que a gente lançou, tá? Então, nessa fase inicial, o ZTNA ele foi liberado inicialmente para o Windows, tá? Mas agora o próximo passo é o time já liberar o acesso para Macs e para dispositivos móveis também, então Android, iPhone, né? O time está trabalhando também com Chromebooks, também aqui no Brasil a gente não utiliza tanto, é mais lá fora, mas também vai ter essa possibilidade. Então, a gente vai conseguir expandir aí para todo o seu ambiente também, tá? Isso vai ser bem legal. Inclusive, a gente já está testando também aqui, como funcionários, nos nossos dispositivos móveis ali, acessar uma aplicação corporativa pelo celular também, tá? Legal. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Opa, veio uma aqui. Entendi que a proposta do ZTNA é para acesso a aplicações on-premises, mas se a necessidade é acesso completo e remoto à rede, então qual é a recomendação? Aí a recomendação é a gente entrar com a VPN mesmo. A gente recomenda que não utilize, tá? A não ser que, por exemplo, né? Eu tenho meu time de TI que vai fazer uma gestão remota, que vai precisar, sei lá, resolver algum incêndio remotamente e tudo mais. E aí não é uma aplicação específica, ele tem que acessar os servidores, tem que acessar a rede, fazer um TCP dump. Então, nesse caso, a gente recomenda que para acesso completo você acesse via VPN, tá? Mas a gente recomenda que seja bem restrito esse nível de acesso. O que você puder migrar para acesso às aplicações de forma segmentada e tudo mais, a gente recomenda que vá tudo pelo CCNA, tá? Legal. O Diego está pedindo para você falar novamente sobre a substituição da VPN ao ZTNA. O foco é justamente a gente tirar as VPNs. Então, esse é realmente o modelo. Então, quando a gente começa a substituir as VPNs, que tem todos aqueles problemas que eu comentei, né? Então, falta de validação, de revalidação, né? De o tempo inteiro estar sempre validando, do usuário conseguir acesso à minha rede como um todo e fazer uma movimentação lateral, tudo mais. Então, a gente vai focar ali e tirar aquela VPN daquele usuário, né, e implementar o ZTNA Client. E aí, quando a gente implementar o ZTNA Client, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a validar aquele dispositivo, validar aquela pessoa, aquele funcionário conectado, validar aquela aplicação que ele realmente quer se conectar, se ele pode ou não se conectar. Então, a gente vai fazer um cerco ali muito maior ali naquele dispositivo, né? Mais uma vez, eu não vou ter o acesso dele dentro da minha rede, então não existe forma dele fazer uma movimentação lateral nem nada, e a partir daí eu consigo sempre validar aquele dispositivo, sempre conseguir trazer, garantir que ele está seguro antes dele se conectar em uma aplicação corporativa minha, tá? Legal. Respondido, Denis. Show. Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Dani, passo para você agora? Pode passar, a gente vai para o sorteio agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, serão sorteados 3 vouchers do iFood no valor de R$50, tá? Vamos fazer o sorteio das pessoas que ficaram até o final desse webinar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá ver quem são os sorteados.
Vamos lá. Quem está com sorte aí, hein? Opa! Oi. André Bastos, Stephanie Silva e Ricardo Morales. Parabéns, parabéns a vocês. Só um momento, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, aqui estão os nossos contatos, e-mail, site, telefone, nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Leon. Obrigado, pessoal. Bom dia. Espero que tenham gostado do conteúdo. É isso aí. A gente agradece, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todo mundo que se conectou. E, bom, qualquer dúvida também que não lembrou agora, a gente está à disposição para ajudar, tá? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, bom dia.